Evangelho de Lucas, capítulo 4. Versículos 14 a 30 do Evangelho de Lucas, capítulo 4, diz o seguinte: Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é esse o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter citado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Oremos. Ilumina o nosso entendimento com esse mesmo Santo Espírito que esteve sobre o nosso Senhor e Redentor, Senhor. Cantamos que esse Santo Espírito está aqui, e precisamos, ó Deus, ser iluminados por Ele, para aprender a lidar com a opinião pública, para aprender a lidar com as opiniões contrárias, para aprender a lidar com aquilo que a Tua Palavra diz sobre Jesus e sobre nós. Use a minha vida, Senhor, com poder e graça, cheio do Teu Santo Espírito, para explicar a Tua Palavra, de modo que o Teu povo entenda, viva e seja visto vivendo a Tua Palavra. É a nossa oração, Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Quais são as opiniões que você leva a sério? Quais são as opiniões que você não dispensa? Hoje vivemos dias em que as pessoas se preocupam muito com o que vão falar, as pessoas se preocupam muito com a opinião pública, se preocupam muito com ser politicamente corretos e falar, agir de um jeito que não desperte opiniões contrárias. Como você tem lidado com a opinião pública e como você reage com opiniões contrárias ao teu modo de ser, de agir, de lidar? O texto que lemos, meus irmãos, nos ensina como alguém cheio do Espírito Santo lidou com a opinião pública. O nosso Senhor, como já vimos, que não apenas foi batizado e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea, dos céus a opinião do Pai foi dada para todos
com o que a Bíblia dizia e diz sobre ele e com o que opiniões contrárias produziram diante dele. Eu chamo a tua atenção primeiro para os versículos 14 e 15. Jesus diante das opiniões favoráveis. Jesus num contexto extremamente confortável para exercer o seu ministério. Diz o versículo 14 que Jesus, cheio do Espírito Santo, como já havia sido dito no versículo 18, que lemos, quando ele mesmo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou lá no versículo 1 do capítulo 4, quando diz que o Espírito do Senhor conduziu ele para ser tentado. Esse Jesus cheio do Espírito Santo, ele regressa para a Galileia. Se você for olhar Lucas capítulo 1, versículo 26, Maria estava na Galileia quando recebeu a revelação de que seria a mãe do nosso Redentor, por obra do Espírito Santo que a envolveu. Se você for ler Lucas capítulo 2, versículo 4, você vai ver que depois do nascimento de Jesus, José sobe da Galileia para a cidade de Nazaré. Em Lucas 2,39, você vê que depois de Jesus ter sido consagrado com a circuncisão no 8º dia, os pais dele levam ele no colo para a Galileia. E você vê também em Lucas 3, Lucas 2,31, perdão. Lucas 4,31, é verdade. Depois do episódio que estamos lendo, Jesus volta para a Galileia. A Galileia era um lugar que não apenas Jesus cumpria a palavra, pois Isaías capítulo 9, versículo 1 diz que ele nasceria e passaria pela Galileia dos gentios. Para a terra que estava aflita, em trevas, brilharia grande luz na Galileia dos gentios. E depois nós vamos ver que em vários outros momentos o ministério de Jesus é muito próspero. Lucas 5,17, por exemplo, nos conta que naqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Também até lá no final do seu ministério, Lucas 23:49, nós vamos ver que pessoas da Galileia perseguem e seguem Jesus de perto. Olha só, Lucas 23:49 diz: entretanto todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe aquelas coisas. Lucas 23:55 diz: as mulheres que tinham vindo da Galileia era distante, e dali Jesus começa o seu ministério. Você pode ver em João capítulo 1, versículo 43, que ele começa a chamar os seus discípulos, e Filipe é chamado na Galileia. O primeiro milagre de Jesus é feito num casamento, você se lembra, transformando água em vinho em Caná da Galileia. Galileia era um lugar muito auspicioso e promissor para Jesus continuar o seu trabalho, a sua obra. Era um lugar realmente muito interessante e podemos dizer confortável para Jesus. E você lê no texto isso. Lucas capítulo 4, versículo 14 diz que a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E no versículo 15 diz que quando Jesus ensinava nas sinagogas da Galileia, o que acontecia? Ele era glorificado por todos. Então Jesus tinha um ministério muito frutífero, muito produtivo. O ministério de Jesus realmente era muito promissor na Galileia. Analisando de uma forma humana, você sairia da Galileia se fosse Jesus?
para ir para Nazaré e enfrentar o que ele enfrentou, você deixaria aquele ambiente tão promissor, de tantas elogios, louvores, frutos? Você abandonaria esse contexto tão auspicioso e iria para Nazaré? Mas Jesus foi, porque Jesus lidava com as opiniões favoráveis, não como muitos de nós lidam. Jesus não tinha o seu ministério guiado pelas opiniões favoráveis, pela boa fama, pelos elogios, como muitas pessoas hoje vivem e perseguem somente serem bem falados, somente estar diante de quem fala bem, de quem incentiva, de quem apoia. Não, nosso Senhor não tinha um ministério guiado, dirigido pelas opiniões, pela opinião pública, pelas opiniões favoráveis. Não, nosso Senhor não fica preso ali à fama, à glória que ele tinha na Galileia. E como diz o texto, ele foi para Nazaré. E por que Jesus faz isso? Por que Jesus faz isso? Eu creio que o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23 a 24, nos dá uma boa explicação sobre esse modo do Senhor Jesus agir e reagir. Veja comigo, logo no início do ministério de Jesus, depois dele ter estado em Caná da Galileia, quando ele na Páscoa vai para Jerusalém, e ali também acontecem maravilhas, apesar dele afrontar aqueles que utilizavam erroneamente o templo. Mas olha só, versículo 23 a 24, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza. Queridos, Jesus, muito mais do que o próprio rei Davi, que escreveu o Salmo número 12 que lemos, que no versículo 2 pede socorro de homens que com lábios bajuladores eram falsos. O nosso Senhor Jesus, aquele que lemos em Mateus capítulo 15, versículo 8, disse para escribas, para fariseus, para religiosos, dizendo: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu creio que isso explica como o Senhor Jesus faz essa troca. Deixa a Galileia com tanto louvor, com tanta fama sendo propagada, com um auditório sendo multiplicado. Ele deixa a Galileia e vai para Nazaré, porque o seu ministério não era guiado pelas opiniões positivas. Jesus não veio para agradar a homens. Jesus veio com um papel bem definido, bem claro, que ele sabia qual era. Queridos, isso nos ensina não apenas sobre a clareza que o nosso Senhor e Redentor tinha sobre o seu ministério, mas nos ensina que nós, que somos vocacionados, chamados para ser imitadores desse Jesus, precisamos tomar cuidado quando muitas vezes deixamos a nossa vida ser guiada pelas opiniões que nos fazem se sentir tão bem, pelos elogios, pelos afagos. Quantas pessoas hoje são guiadas e seguem os elogios, a fama, o estar bem na opinião pública? Quantas pessoas? Eu trago para vocês, irmãos, um dado recente, não em detalhes, mas no geral, de que o índice de depressão e ansiedade cresceu exponencialmente junto com o surgimento das redes sociais e de todas essas ferramentas, especialmente entre adolescentes. Por quê? E uma das explicações que os estudiosos de saúde mental dão
adolescentes, e não só adolescentes, mas muitos homens, muitas mulheres, pela via das redes sociais, estão viciados em receber curtidas, comentários positivos, visualizações, elogios, seguidores, e quando não tem essa resposta positiva, quando não desfrutam da opinião positiva pública, sofrem, ficam tristes, ficam ansiosos, querendo uma resposta. É uma geração que anda viciada em elogios, em fama, em opinião pública. É um cuidado que nós devemos tomar. É um cuidado que, como cristãos, devemos tomar. O que fazemos, o que nos guia, são as opiniões positivas que recebemos. E veja, queridos, não há pecado em ser elogiado, em ser incentivado. É necessário que os incentivos sinceros, os comentários positivos cheguem até nós. O que não pode é viver disso. O que não pode é adotar um modo de vida, um estilo de vida narcisista, que faz de tudo para ter elogios, que faz de tudo para ser o centro da opinião pública. Nós aprendemos que Jesus, o Santo, o Perfeito, cheio do Espírito Santo, ele não ficava centrado e concentrado apenas onde ele era glorificado e tinha fama. Não. Ouvimos Jesus sai da Galileia, volta depois, mas ele sai da Galileia e vai para Nazaré, onde acontece praticamente o oposto do que acontecia na Galileia. Mas antes, eu quero chamar a atenção, versículos 16 a 21, para uma segunda opinião que Jesus lida. Jesus lida com opinião positiva e não é guiado, não se rende, não é um viciado em elogios e opinião positiva. Agora, Jesus chegando em Nazaré, onde ele fora criado, e fora criado para que se cumprisse as Escrituras. Mateus 2,23 diz: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Não é muito claro qual dos profetas disse que ele seria um Nazareno. Alguns chegam a dizer que é até para que ele cumprisse a função de Nazireu. Nós não vamos entrar nisso aqui. Mas nós vemos em Lucas 2,39, veja só, Lucas 2,39, e cumpridas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a sua cidade, a cidade de Nazaré. Nós vemos que depois, lá quando Jesus já é adolescente, Lucas 2,51, descem com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas. Ou seja, a lactância de Jesus e a infância de Jesus foram em Nazaré. Tanto a fase em que ele vivia no leite, quanto a sua infância foi em Nazaré. Em Nazaré, você que já leu pelo menos o primeiro capítulo do Evangelho de João, Nazaré era um lugar assim que não se esperava sair de lá grandes coisas. Quando você lê João capítulo 1, e você vê lá no versículo 45, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Então, historicamente não se esperava coisa boa de Nazaré, mas foi lá que Jesus cresceu, e é para lá que agora Jesus adulto vai, para esse lugar de onde não se esperava coisa boa, desse lugar onde as pessoas já não tinham boa fama. É para lá que Jesus vai, e como de costume ele entra numa sinagoga, e ali ele participa da liturgia. A liturgia de uma sinagoga era assim: eles ouviam a leitura do Deuteronômio, do Shema, aquela chamada: ouve Israel, o Senhor é o teu
Eles respondiam na palavra de Deus com uma oração, em que todos respondiam com amém. Depois era feita uma leitura de um dos trechos da lei de Moisés, um dos trechos do Pentateuco, e depois era feita uma leitura de um dos profetas, e uma explicação, um sermão sobre o que estava sendo feito ali. E é o que nós vemos, acontece com Jesus. De algum modo, Jesus é honrado em poder fazer a leitura do profeta, e de algum modo nós vemos que a expectativa foi que após a sua leitura, ele, Jesus, desse a explicação do que foi lido. Quando diz que ele se assentou, é assim que os mestres faziam. Diferente dos palestrantes de hoje que dão as suas aulas, nós pastores pregamos em pé. Não, naquele tempo o mestre se assentava para explicar. É assim quando Jesus dá o sermão do monte, diz que ele se sentou, né? Então não é que ele estava fazendo um pouco caso, não, era um procedimento honroso de ensinar que implicava em se assentar, e ele se assenta, como nós já lemos na liturgia desse culto. Ele leu Isaías 61, versículos 1 e 2, e ele lê aquilo que diz: ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, ungiu-me para evangelizar pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos, a pregar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha, não um livro como nós temos hoje, mas um bolo, que era um bolo, né? Ele enrola, devolve para o assistente, e todos esperavam o que ele ia dizer. E ele diz: hoje se cumpriu a escritura. Sabe, queridos, conta-se que lá no seminário José Manuel da Conceição, uma vez um aluno pregou de uma forma tão despreparada, mal preparada, tão sem preocupação de explicar o que estava no texto, aplicar o que estava no texto, que um dos nossos professores, os nossos melhores professores, já está na glória, o Pedro João Alves, se levantou para fazer a crítica do sermão, e ele disse simplesmente assim: hoje não haverá crítica porque não houve sermão. Isso é assim. Foi completamente o oposto do que aconteceu lá naquela sinagoga em Nazaré. Jesus, após ler o texto, é como se ele dissesse: eu sou o texto, eu sou essa palavra. E ele é. João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não teve sermão ali, porque ele era a própria consumação do texto, ele era a própria encarnação do texto. Aquele momento glorioso. E depois Lucas vai nos deixar claro que realmente o texto se cumpriu, porque, por exemplo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas já tinha dito que o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre Jesus como uma pomba. Lucas já tinha dito que o Espírito Santo estava enchendo Jesus mesmo na tentação diante de Satanás. O Espírito do Senhor estava sempre sobre Jesus. O Espírito do Senhor gerou Jesus no ventre da Virgem. Então, o primeiro tópico de Isaías 61, versículo 1, Lucas já tinha abundantemente exposto no Evangelho. O segundo tópico: me ungiu para pregar aos pobres. Você vai em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, por exemplo, é só uma amostra, e você vê que Jesus está entre quem? Olha só: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores com eles? Sim, Jesus estava com aqueles que precisavam ouvir o Evangelho. Em mais de uma situação, Jesus estava com aqueles que não tinham nem pão para comer, e ele multiplica os pães e os peixes. Jesus estava proclamando libertação aos cativos.
você for em Lucas 8, 26 a 34, Lucas 9, 37 a 43, Lucas 11, 14 a 23, Jesus está fazendo o quê? Está libertando endemoniados. Ele libertou cativos, escravos de Satanás. Se você for em Lucas 7, 21 ou em Lucas 18, 35, você vai ver que entre as curas que Jesus fazia, ele curava cegos, cumprindo o que diz Isaías 61, restaurava a vista aos cegos. Ele pôs em liberdade oprimidos, já dissemos, e ele apregoou o ano aceitável do Senhor. Se você vai em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, você vai ver Jesus dando uma aula sobre os últimos dias e sobre o que viria depois, o ano aceitável do Senhor, o tempo aceitável do Senhor. Então Jesus tinha autoridade para dizer: aqui está o texto encarnado, aqui está a palavra encarnada. E mais uma vez, se a gente vai em Lucas 7, 22, quando os discípulos de João mandam perguntar para Jesus se Jesus era aquele que viria ou deviam aguardar outro, Jesus diz assim: o que vocês estão vendo? Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e é anunciado o reino de Deus. Sabe o que era isso? Isaías capítulo 35, mais uma vez as escrituras se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus. Quando você vai em Atos 8, 30, 33, Filipe andando ao lado de um eunuco, o eunuco estava lendo Isaías, e Filipe pergunta: entendes o que lês? E o eunuco diz: como posso entender se ninguém me explicar? Ele estava lá, Isaías 53, de 7 a 8. O final do Evangelho de Lucas, veja só o que o Cristo ressurreto expõe para os discípulos que veem ele tendo saído da cova. Olha só, Lucas 24, 44 a 45. A seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e assim por diante. Jesus é aquele sobre quem as escrituras falam. Jesus olha para as escrituras e diz: o que ela diz, eu sou. Então Jesus, diante da, podemos dizer assim, opinião da Bíblia, é a consumação dessa Bíblia, é o cumprimento da própria Bíblia. Irmãos, isso deve tranquilizar o nosso coração, porque nós não servimos a um Senhor que veio do acaso, nós servimos a um Senhor que desde os dias de Moisés está sendo prometido e anunciado, e que geração após geração, profeta após profeta, vem e cumpre as Escrituras. Alguém que é perfeito, que é santo, que pode olhar para a Bíblia e dizer: esse sou eu, esse Deus Criador, esse Deus Restaurador, esse Deus Salvador, esse sou eu. Agora, irmãos, e nós? Como nós podemos viver diante do que a Bíblia diz? Se nós, como Jesus, não devemos ter uma vida orientada e guiada exclusivamente pelas opiniões positivas, pelos elogios, pela boa fama, se nós não devemos ser guiados e orientados pela opinião pública, o que fazer com aquilo que a Bíblia diz? O meio-irmão de Jesus nos ensina, veja só, Tiago capítulo 1, versículos 21 a 24, nos diz o seguinte. Tiago capítulo 1, versículos 21 a 24, diz o seguinte: portanto, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Jesus olha para a Bíblia e diz: esse sou eu. Se cumpriu as Escrituras. Nós podemos fazer como Jesus e olhar para as Escrituras e dizer: está se cumprindo esse texto na minha vida? Nós cantamos: o Espírito do Senhor está aqui. Está mesmo. O Espírito Santo habita na sua vida como habitou em Jesus? Essa é uma pergunta de saída. E nós precisamos de respostas. A igreja do Senhor deve ser a reunião daqueles que são batizados com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ao contrário do que às vezes algumas pessoas pensam, não é evidenciado exclusivamente com manifestações de milagres, de profecias, de dons de línguas, de coisas inexplicáveis. O batismo do Espírito Santo é evidenciado primeiramente com fé no Senhor Jesus como Salvador e Senhor. O batismo do Espírito Santo é evidenciado com convencimento do pecado, da justiça e do juízo, levando ao arrependimento e à mudança de vida. O batismo do Espírito Santo, ele é evidenciado não pelos dons, mas principalmente pelo fruto, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se o Espírito do Senhor está sobre você já não tem mais aquela vida tão condenável quanto era a sua vida antes de conhecer o Senhor e ter o Espírito Santo. Não estou dizendo que você seja perfeito, mas você está sendo dia a dia cheio do Espírito Santo, preparado para ser perfeito como Cristo é. Você está sendo dia a dia, como Jesus Cristo, habilitado a levar libertação aos cativos. Afinal de contas, conhecereis a verdade vos libertará. Não necessariamente você vai passar a sua vida expulsando demônios, mas você pode passar a sua vida convidando viciados em bebida, em drogas, em pornografia e tantas outras coisas para serem libertos e andarem na liberdade que reflete a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, como diz o autor de Tiago, ele diz: olha, vocês precisam se esvaziar das coisas que não têm nada a ver, se encher da palavra, praticar a palavra, não apenas serem ouvintes como eram os escribas, os fariseus. Vocês têm que usar a palavra de Deus não como um espelho. E aí, muitas vezes, alguns de nós usam a palavra de Deus como Narciso usava a água, para só enxergar a si e se apaixonar por si. Já ouviu falar do mito de Narciso, da mitologia grega? Narciso era alguém que perdeu várias possibilidades de namoros, porque ele não conseguia enxergar em ninguém beleza tão grande quanto a que estava nele. A Bíblia deve ser usada não como um espelho, que a gente vai nela e se enxerga, porque a Bíblia revela Cristo, revela o perfeito, o santo. Nós temos que ir para a Bíblia como Cristo foi e ver que ela fala dele, e ver o quanto estamos longe dele, o quanto não somos parecidos com ele, e desejar ficar parecido com Jesus. Assim a gente deve lidar com o que a Bíblia diz. Mas hoje em dia, queridos, muitas pessoas lidam com a Bíblia de uma forma secundária. Vai para a Bíblia, se a Bíblia diz
algo que você gosta, aí eu pego. Mas se a Bíblia diz algo que me confronta, não é comigo. Vai para a Bíblia, e se a Bíblia está falando de uma bênção, de uma promessa de vitória, Deus está falando comigo. Mas se a Bíblia está falando que Deus olhou dos céus, procurou aqui na terra e não achou um justo, não. Isso era naquela época. A Bíblia está desatualizada, nós precisamos atualizar. Não! A Bíblia deve ser o nosso formador de opinião exclusivo. É da Bíblia que devem sair as nossas opiniões. É na Bíblia que está o Deus a quem devemos agradar. Assim devemos escolher quais opiniões seguiremos e não seguiremos, seguindo apenas aquilo que a Bíblia nos conduz a servir e a seguir. Por fim, queridos, como Jesus lidou com as opiniões contrárias? Você vê que mesmo tendo Jesus dado evidências abundantes de que ele realmente era a encarnação da palavra, o Deus da palavra, o Todo-Poderoso, ele teve que lidar com a arrogância, a soberba daqueles que acharam que sabiam tudo sobre Jesus. Jesus, no versículo 22, nós lemos: davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que ele fazia, e perguntavam: não é esse o filho de José? A narrativa desse episódio, em Mateus 13, 55 a 57, ou Marcos 6, 3, diz que a dúvida era ampla. Diziam: não é ele, o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seu irmão não é Tiago, José, Simão, Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? A arrogância e a soberba dos mais próximos de Jesus foi o que nos afastou de lidar com a verdade sobre Jesus. E Jesus responde a essa arrogância, a essa soberba, dizendo: sem dúvida vocês vão me citar esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. O que Jesus quis dizer com isso? Se você se lembrar do relato da crucificação de Jesus, eu vou ler a parte que está em Marcos 15, 29 a 32. Diz o seguinte: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo pode se salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos também. Os que com ele foram crucificados os insultavam. Veja, Jesus disse para aqueles naquela sinagoga: olha, vocês que estão aí maravilhados com as palavras da graça, vocês vão estar lá duvidando do Filho de Deus, debochando do Filho de Deus. Jesus diz mais, ele diz: vocês vão dizer, tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, fazem aqui nessa terra. Queridos, Cafarnaum foi um lugar extremamente abençoado pelo ministério de Jesus, com abundância de milagres, de curas, ao ponto de Jesus dizer assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que te fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Não faltou sinais, não faltou maravilhas, mas faltou conversão, faltou arrependimento, faltou fé, e foi para o inferno. Veja como milagre não livra ninguém do inferno. E mais, ele diz: de fato, o profeta não tem honra na sua própria casa. Aquilo que aconteceu com José do Egito, não lembrados? Lançado numa cova pelos seus irmãos, à beira da morte, porque comunicou a palavra que ele recebeu e que se cumpriu na sua vida. Desde aquele tempo, o santo de casa não faz milagre, Jeremias, profeta autêntico do Senhor, foi lançado numa cova. Antes de Jeremias,
Moisés. Miriam e Arão, seus irmãos, disseram: por que Deus só usa Moisés para falar com o povo e não usa a gente? Complicado, gente. Complicado. Mas não é para ser a regra. Jesus não estava dizendo assim: sempre que tiver um fiel dentro de casa, ele não vai ser levado a sério. Isso é uma advertência. Se você tem dentro da sua casa um filho de Deus, fiel à palavra, capaz de ensinar a palavra, não despreze, não resista ao que o Senhor tem feito. E até quando a palavra de Deus é fielmente pregada por alguém que não dá o melhor testemunho, não deixe de seguir essa palavra por causa da pecaminosidade do pregador. Sabe aquela coisa, irmãos? Se houver um criminoso ajudando um cego a atravessar a rua, eu vou aplaudir a atitude, não porque é um criminoso, mas porque naquele momento ele fez a coisa certa. A gente é chamado a atenção para isso. E Jesus diz mais, ele diz: olha, muitas viúvas tinha lá em Israel no tempo de Elias, quando teve uma fome de 3 anos e meio, mas só uma recebeu o profeta na sua casa, teve o alimento multiplicado na sua casa e teve o filho ressuscitado. E essa viúva era uma viúva de Sarepta de Sidom. Sidom, queridos, era descendente de Canaã. Canaã era filho de Cã, um maldito filho de Noé. Sidom foi de onde vieram os sidônios que oprimiram Israel. Está lá em Juízes capítulo 10, versículo 12. Sidom foi uma terra onde tiveram filisteus, assírios, babilônios, egípcios, gente que foi contra o povo de Deus, mas Deus escolheu uma mulher nesse meio para ser abençoada. Sabe por quê? Porque ela teve fé, uma fé que em Israel não tinha. Jesus também cita Naamã, general sírio, que foi curado também de uma origem ímpia, mas que foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. Quando Jesus diz tudo isso, é como se ele estivesse dizendo para aqueles judeus em Nazaré: olha, vocês têm menos fé do que os sírios, vocês têm menos fé do que os sidônios, vocês estão iguais àqueles ladrões que estarão na cruz ao meu lado e que ficarão debochando de mim. Jesus estava confrontando aquela superficialidade dos elogios. Diz o texto, eles tinham se maravilhados com Jesus, mas eram lábios bajuladores com corações enganosos. Era louvor que vinha dos lábios, mas não do coração, e Jesus, na sua onisciência, sabia disso. O Evangelho de Marcos nos conta, no capítulo 6, que Jesus não pôde fazer milagre algum ali em Nazaré, nesse episódio, se não curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da credibilidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas. Duas coisas impossíveis para Deus: operar milagres onde não tem fé. Em Nazaré ele não operou milagres, muitos, porque tinha pouca fé. E ser agradado diante da incredulidade da vida. Hebreus 11:6 diz: é impossível agradar a Deus sem fé. Qual foi a resposta? Aqueles homens não gostaram do que ouviram de Jesus, expulsaram ele da cidade, levaram ele para o alto, diz lá, do monte, para lançarem ele abaixo. Alguém já tinha feito isso um pouquinho antes, lembra? Satanás já tinha levado Jesus no lugar alto para lançar ele abaixo. Queridos, às vezes
É assim que as pessoas se comportam quando têm as suas opiniões contrariadas. Às vezes, as pessoas fazem verdadeiros assassinatos por terem as suas opiniões contrariadas, por terem a sua vaidade confrontada, por terem a sua arrogância e a sua soberba contrariada. Queridos, às vezes Deus faz isso conosco, porque há muito de soberba, de arrogância em nós, que às vezes achamos que sabemos tudo sobre Jesus, quando não sabemos nada e precisamos aprender muito sobre Jesus. Mas às vezes as pessoas fazem isso com você, fazem isso comigo. Se Jesus, diante das opiniões positivas, não teve a sua vida guiada e orientada, se Jesus tinha a sua vida centrada naquilo que a Bíblia diz sobre ele, Jesus, diante das opiniões contrárias, ele não ficou deprimido, ele não se suicidou, ele não ficou triste. Muitas pessoas hoje estão destruindo as suas próprias vidas porque estão lidando com opiniões contrárias, estão se matando ou sendo alvo de assassinatos de reputação por gente que foi contrariada e sai maldizendo, gente fiel à palavra de Deus, gente fiel ao Senhor Jesus. O que fazer diante de opiniões contrárias? Fazer como Jesus fez. O que ele fez? Primeiro, ele confrontou o erro, ele não concordou com o erro. Ele expôs a hipocrisia, a falsidade, a arrogância. Segundo, o que ele fez? Ele não se intimidou com a ira dos contrariados. Não importa temer a Deus, não aos homens. Muitas pessoas vão ficar iradas quando você contrariá-las com os teus valores fiéis à palavra de Deus, com os seus valores fiéis ao Senhor. Não é brincadeira não, gente. Tem gente que é capaz de matar quando encontra alguém que não concorda, que não elogia, que não joga confete. É assim. E o que fazer? Literalmente, saia do mundo. Não fique dando valor, não fique dando atenção para quem tem opiniões contrárias às suas, se as suas opiniões são embasadas na palavra de Deus. Não estou falando aqui que a gente vai ser arrogante e não vai receber crítica, não. Vamos. Todas as críticas são bem-vindas se baseadas na palavra de Deus. Às vezes a gente fica desanimado, derrubado, porque quer agradar a pessoas e não quer agradar a Deus, porque quer satisfazer a opinião pública e não está preocupado em satisfazer a única soberano de Deus. Cuidado, cuidado. Escolha quem você vai seguir, quais opiniões você vai respeitar. Cuidado, como Jesus fez. Saia andando, não tenha medo do que as opiniões contrárias podem fazer com você lá na escola. Às vezes você está sozinho, num grupinho de amigos, na faculdade. Às vezes só você quer ser fiel ao Senhor Jesus, mas ninguém quer. Siga firme, saia andando, não se preocupe em perder amigos, se preocupe em perder a sua alma. No local do trabalho, na família. Veja, Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam. Por vezes os inimigos do homem serão os da própria casa. Por vezes as opiniões contrárias que você vai enfrentar são os da própria casa. Não tema, continue, siga Jesus. Vá para as Escrituras e veja se o que elas estão dizendo é o que você está vivendo. Se você está cheio do Espírito Santo, sendo usado em nome de Jesus e para a glória de Jesus, para libertar cativo, para pregar o Evangelho aos pobres, essa é a autoanálise que você tem que fazer. Agrade ao Senhor, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos encerrar esse culto cantando.